Acaba vai comemorar o aniversário em Gramado. E não me faz inveja, porque eu também já fui para Gramado. Tem um Gramado lá em Garaçu, na frente das igrejas, que eu levava a Cleo para lá, era tanto beijo que a gente dava. Olhava assim, ó, vendo as igrejas lá em cima. Não me faz inveja, não. Cá, pastor. Espírito Santo de Deus, aqui está o teu filho. E eu creio que ele é um instrumento em tuas mãos, que tu irás usá-lo de forma poderosa para a honra e glória do teu santo nome. Que seja aquilo que nós precisamos ouvir e não o que queremos, Pai. Ministra as nossas vidas, nosso caráter, os nossos corações. Em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Você pode sentar. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Apocalipse 22. Eu queria pedir desculpa à igreja, está um pouco mais ausente nos últimos dias, não apenas por conta dessa viagem que já estava programada há pelo menos 1 ano e meio. Não seria nem nessa data, mas também o trabalho tem me consumido bastante. E nós estamos um pouco mais distantes, mas acompanhando os irmãos em certa medida. E que bom que eu posso estar aqui mais uma vez, adorando o nome do Senhor. Que bom que o clima continua sendo o mesmo, de adoração, de louvor. Apenas perdi o disco praise, perdi a tapioca, com certeza, porque sempre tem uma tapioca, é ou não é? Mas a gente está aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Apocalipse 22, 2 versículos apenas, 17 e 20. Eu queria que você fosse participativo comigo na celebração da palavra nessa noite, em nome de Jesus. Apocalipse 22, 17 diz: o Espírito e a noiva proclamam, vem, e todo aquele que ouvir responda. E todo aquele que ouvir, responda. Quem sentir sede, venha. E todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Versículo 20. Aquele que dá testemunho dessas palavras, afirma com toda a certeza, venho rapidamente. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A igreja crê nisso. Essa é a maior promessa que nós poderíamos receber. Jesus virá. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, irmão. E vai nos levar para um lugar tão maravilhoso. Não mais haverá choro, não mais haverá lágrimas, não mais haverá dor, não mais haverá morte. Jesus vai voltar e vai nos levar com Ele. Ora vem, Senhor Jesus. Jesus, essa é a nossa oração. Jesus, nós ansiamos pela Tua volta. Nós desejamos ardentemente que o Senhor raie das nuvens, apareça, se revele para o teu povo, Deus. Fale tremendamente com cada um dos teus filhos. Confirma a salvação no coração dos teus filhos. Confirma, Senhor, nessa noite, que a tua palavra é fiel e que tu retornarás. E será breve, Senhor. E será tão cedo, Deus. E aqui está a tua noiva que diz, vem. Aqui está a tua noiva que diz, volte depressa. Aqui está a tua noiva, ansiosa para sentir a tua presença e tocar em ti, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Glorifiquem ao Senhor. Jesus virá, a tônica da palavra é sobre isso. Certo jovem aqui da igreja me pediu para eu pregar sobre Apocalipse. Chegou o dia. E as pessoas têm medo do Apocalipse porque se criou um bicho
se criou um monstro chamado Apocalipse. E só de ouvir esse nome tem gente que se pela de medo. Mas a gente não tem que ter medo daquilo que é a revelação de Deus. Entenda, Apocalipse nada mais é do que a revelação de Deus. Sobre o quê? Sobre o que serão os últimos dias. Dias que é possível que nós estejamos vivendo. E é a revelação de algo grandioso. De que Jesus voltará. Às vezes a gente se pergunta, Deus, por que um tsunami acontece e 250 mil pessoas morrem do dia para a noite? Onde tu estás que não vê isso? Ali tinham pessoas inocentes, ali tinham crentes, ali tinham não crentes. Saiba, irmão, que Deus não perde o controle de nenhuma situação. Deus não perde o controle sobre a tua vida. E o saldo final da história que foi escrita por Jesus é extremamente positivo. Escute bem, todos nós passaremos por aflições, todos nós passaremos por dores, todos nós passaremos por tristezas, alguns de nós atravessarão um momento de depressão, mas as aflições do tempo presente não serão comparadas com a glória que em nós será manifestada. Nada do que você atravessa, que no seu conceito, no seu entendimento, é ruim, fugiu do controle de Deus. E quando tudo acabar, escute bem o que eu vou lhe falar, ainda assim, o saldo será extremamente positivo. Diga para quem está do teu lado, você passará por problemas, mas o final da história está no controle de Deus. E você vencerá. Onde são os vencedores aqui? Glórias a Deus. O Apocalipse é a história, é a revelação de Deus sobre os últimos tempos e sobre a volta de Jesus. O saldo é extremamente positivo. O tema da palavra de hoje é sobre promessas e bênçãos do Apocalipse. A gente consegue achar bênção no Apocalipse inúmeras. A gente consegue achar promessas no Apocalipse dezenas, centenas. E quem está prometendo nesse livro não é homem. Quem está prometendo nesse livro é aquele que é chamado de o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que foi dito num dos cultos já nessa noite. O filho de Davi, a raiz de Jessé, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não é homem para que minta, tampouco é filho do homem para que se arrependa. Quando ele lança uma palavra, essa palavra vai se cumprir. O apóstolo Paulo fala a seu filho na fé, Timóteo: Timóteo, tenha cuidado de ti e da sã doutrina, porque toda palavra é digna de aceitação, tanto para a exortação, quanto para o ensino. Por isso, observe a palavra, e saiba, amado irmão, que o Apocalipse também é a palavra de Deus. Mais ainda, o Apocalipse é Jesus falando. Vamos dar uma contextualizada no que é o Apocalipse, antes da gente chegar nas promessas que estão derramadas sobre as nossas vidas. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Os apóstolos se espalharam, 11 deles ficaram em Jerusalém, anunciando a palavra de Deus. Um outro apóstolo foi chamado para se juntar a eles, dado que Judas havia traído e morrido. Um 13º apóstolo também aparece na história, Paulo, e ele é chamado para ensinar os não-judeus, todos nós. Com isso, a palavra de Deus vai alcançando dezenas, centenas, milhares de pessoas, até chegar aos dias de hoje. Mas um desses apóstolos,
chamado João, aquele mesmo João que escreveu o Evangelho, o mesmo João que escreveu a primeira carta de João, a segunda carta e a terceira carta universal de João. Por pregar o Evangelho, ele foi tido como inimigo do Império Romano. E amando do próprio imperador Nero, aquele que colocou fogo em Roma e pôs a culpa nos cristãos para justificar a perseguição a esses cristãos. Olha aí, ó, a perseguição a quem é crente, a quem é cristão, é milenar. Não achemos que nós somos melhores ou piores e não passaremos por perseguições. Mas cada uma dessas perseguições, Jesus estará conosco. No trabalho, na família, na igreja, onde quer que seja, se você está sendo perseguido, saiba que Deus está contigo. O apóstolo João é condenado unicamente por pregar o Evangelho, aí para a ilha de Patmos. Todos os apóstolos foram condenados à morte. João foi condenado ao isolamento. Talvez pior do que a morte. Pastora Jeane, você se imagina isolada do resto do mundo? Uma mulher das cavernas, uga uga, buga buga, fazendo fogo com um pauzinho, com uma pedra. Você se imagina, irmã Érica, absolutamente sozinha, sem poder se comunicar com ninguém da sociedade, sem poder ir a um cabeleireiro para deixar o cabelo bonito dessa forma como é, sem poder se relacionar com as pessoas na igreja. João foi condenado ao isolamento. Não sabia Nero que a condenação de João era a ponte que Jesus queria para revelar o fim de todas as coisas a ele. Deus usa as oportunidades, muitas vezes produzidas pelos nossos inimigos, para falar com cada um de nós. Deixa eu falar uma coisa para você. A revelação do Apocalipse serve para todos nós, mas o primeiro a ouvir foi aquele que estava condenado ao isolamento. O primeiro a ouvir a voz do próprio Jesus, dizendo: eis que cedo venho, foi o próprio João. Entenda que Deus muitas vezes usará as oportunidades, ciladas que o inimigo te preparou para aumentar a comunhão com ele. E quando Nero achava que João estava só, João estava com aquele que era suficiente, ele estava com Deus. Era o mundo achando que João estava condenado e João recebendo a revelação de todas as coisas. Era o mundo achando que João estava isolado, solitário, depressivo, e ele tendo uma conversa de muita intimidade com o próprio Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, amado irmão. A maioria, ou a maior parte da comunhão que você vai desenvolver com Jesus é você e ele. Não vai depender de mais ninguém. É muitas vezes no momento de maior solidão. É no momento da solidão de um leito de hospital. E eu não estou aqui rogando praga e desejando que você passe por isso. Mas saiba que no momento do isolamento, ainda assim, aos olhos humanos você está só. Mas aos olhos espirituais, Deus está contigo. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: Deus, diga mais forte aí, irmão, Deus está contigo todos os dias. Diga assim para ele: em todas as circunstâncias. Deus está contigo em todos os momentos, irmão. Não adianta Nero, o diabo, o anticristo, quem quer que seja aparecer e querer fazer você ficar sozinho, você ainda tem Deus. É pouca coisa? É pouca coisa? Deus é o nosso tudo. Ele é o nosso tudo. Eu já falei nesse altar, eu torno a repetir.
Se meus pais me abandonarem, se minha esposa me abandonar, se meus filhos me abandonarem, se meus amigos da igreja e do trabalho me abandonarem, ainda assim eu estarei com o meu Deus. Pode uma mãe esquecer do filho que ainda está dependendo do leite materno? Todavia, eu, o Senhor teu Deus, não me esquecerei de vós. A condenação ao isolamento é apenas uma ponte para o avivamento. A condenação por parte do mundo é celebração para a glória de Deus. O mundo está te condenando, irmão. Pergunta aí para quem está do teu lado. O mundo está te condenando, é? Pergunta para ele, irmão. O mundo está te condenando? Então celebre ao Senhor, porque Deus está contigo. Aleluia. Um resumo do Apocalipse. João recebeu essa revelação na ilha de Patmos, da parte do próprio Jesus. Jesus está dando toda a narrativa do que vai acontecer para o apóstolo João. E o intuito é encorajar os cristãos que estão sendo perseguidos. A palavra que é usada aqui é consolar. E consolar no grego é uma palavra chamada parakaleo, encorajamento. Jesus usa João para dizer para todos que estão sendo perseguidos, não apenas as 7 igrejas na Ásia, mas em todos que fizessem parte da igreja de Cristo durante a história da humanidade. Você está sendo perseguido, tenha coragem. Você está sendo perseguido, parakaleo, encorajamento, segue em frente. Essa palavra vai se cumprir, todo o sofrimento vai acabar, toda a perseguição um dia cessará. O leão voltará. O leão da tribo de Judá vai rugir mais alto. E quando o leão ruge, meu amigo, sai da frente. E quando o leão rugir em favor da tua vida, grande coisa será. Imagine quando o leão rugir em favor da sua igreja. Eu não estou falando da igreja Cristo é o tema. Eu estou falando da igreja de Cristo espalhada por toda a terra. O brado do leão será tão alto, escutado nos 4 cantos dessa terra, e dizendo: eu tenho a chave da morte e do inferno, eu desci a sepultura e não permaneci nela, eu fui encravado numa cruz, mas eu ressuscitei ao 3º dia. Resumo do Apocalipse. Um resumo. O Apocalipse tem 22 capítulos, que se dividem em 7 partes. São 7 sessões que estão acontecendo ao mesmo tempo. 7 fatos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Não acontece o primeiro fato, depois o segundo, depois o terceiro, não. Os 7 fatos estão acontecendo ao mesmo tempo. E todos eles apontam para uma única coisa. E aí eu queria que você glorificasse. Jesus vai triunfar. Não. Jesus vai vencer. Aliás, Jesus já venceu. Tudo no Apocalipse aponta para Jesus. Aí eu me lembro do que está escrito lá em Romanos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. São todos os fatos, é toda a história, é toda a vida humana, é toda a natureza, sim, é todo o problema, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo aponta para Jesus. Bata no teu coração e diga assim: a minha vida, diga mais forte, irmão, a minha vida aponta para Jesus.
Quantos creem nisso, glorificam ao Senhor? Quais são os 7 fatos? O primeiro está relatado em Apocalipse do 1 ao 3. Jesus e o seu relacionamento com as igrejas. As 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas existiram, mas elas são alegorias, figuras de igrejas que existem na história da humanidade. A Igreja Cristo é o tema, é uma dessas 7. Se você estudar, você vai ver que a Igreja Cristo é o tema, é uma dessas 7. Ela é uma dessas. A Igreja Assembleia de Deus é uma dessas 7. A Igreja Batista é uma dessas 7. E esses primeiros capítulos vão apresentar Jesus e os 7 candelabros, que são as igrejas. Apocalipse 4 a 7 vai mostrar Jesus rompendo os selos, os 7 selos. Eu não vou entrar aqui nos detalhes do que são os selos. A gente deixa isso para um estudo aprofundado sobre escatologia. E mostra Jesus e a igreja governando as nações. Glorifique ao Senhor. Jesus e a igreja vai governar as nações. Que coisa maravilhosa. Apocalipse 8 ao 11 aparecem as 7 trombetas e o juízo e a ira de Deus derramada sobre aqueles que não aceitaram Jesus. Apocalipse 12 ao 14 vai aparecer o dragão, a grande prostituta, o anticristo e o falso profeta. Em Apocalipse 15 e 16, Deus vai revelar as 7 taças da sua ira, o juízo final de Deus. Em Apocalipse 17 ao 19, aqueles 4 sujeitos que apareceram para atormentar Jesus e a igreja vão cair um por um. Eles apareceram, o dragão, a prostituta, o anticristo e o falso profeta. Aí vai começar a cair na ordem contrária. O falso profeta cai, depois cai o anticristo, depois cai a prostituta e por fim cai o diabo. Glorifica ao Senhor. O diabo vai cair. E Apocalipse 20 a 22, Deus revela o novo céu e a nova terra, onde habita a justiça de Deus. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Entenda isso. Segunda coisa, eu falei que eu não ia explicar o que eram as 7 trombetas, assim como eu não vou explicar o que são os 7 selos, eu não vou explicar o que são os 7 castiçais, os 7 ais, o que são os 144 mil. Tem vezes que a gente se converte e a gente vai com muita sede ao pote. Eu fiz isso. Rapaz, eu queria aprender o que é escatologia, o que é o apocalipse, o que é o final dos tempos, o que são os 144 mil, quem é o anticristo, ou o anticristo, será que tem mais de um? A grande tribulação, a igreja vai passar por ela, não vai passar por ela, o Armagedon, como é que vai se dar, quem são as 2 testemunhas, são Elias e Enoque? Não é essa questão que é relevante aqui, não é. Isso daí, mais uma vez, a gente estuda muito tempo, sobre escatologia, porque são coisas muito complicadas, numerologia, muito simbolismo, coisas que realmente dão um nó na cabeça. Além do mais, o Apocalipse ele não pode ser interpretado isoladamente. Existem outros 3 textos bíblicos que falam sobre o final dos tempos. Mateus 24 e 25, que é o sermão escatológico de Jesus, Jesus falando sobre o fim dos dias. Segundo aos Tessalonicenses, Paulo vai falar sobre a volta de Jesus. E o livro do profeta Daniel também vai falar. Então a gente teria que analisar uma gama de textos para entender cada um desses simbolismos. E são várias interpretações diferentes. A ideia aqui não é essa. Não é dizer o que é o milênio vai ser literal, a gente vai triunfar por 1000 anos, literais ou figurados. Não. A questão aqui é entender que o Apocalipse não é um bicho de 7 cabeças. É entender que existem promessas maravilhosas contidas nesse texto. Diga comigo, a primeira promessa. Diga mais forte aí, irmão, a primeira promessa. Apocalipse 1, 7.
Irmão, veja só. O que a gente vai falar aqui é profundo. Se você entender, você glorifica ao Senhor, porque é muito profundo. Se você não entender, não tem problema nenhum. Você glorifica ao Senhor do mesmo jeito. E depois a gente entende junto, tá bom? Apocalipse 1:7. Primeira promessa de Deus para nossas vidas. Eis que Ele vem com as nuvens. Entenderam isso? Ele vem com as nuvens. E todo olho o verá. E até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Ele complementa dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega. Declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Meu irmão, não precisa de explicação não. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Se você acreditar ou não, Andinho, Jesus vai voltar. Ateu que estiver me assistindo, se você acreditar ou não, Jesus vai voltar. E quando Ele voltar, o que será da minha vida? Será vida eterna ou tormento eterno? Você percebeu que todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, ou seja, os inimigos de Jesus e da igreja de Jesus verão Jesus. Mas os amigos de Jesus vão ver Jesus e vão subir com Jesus. Isso é muito forte, irmão. Quem é inimigo de Jesus, ele é tão bom que ele ainda vai se revelar. Ele vai se mostrar. Ele vai deixar que a pessoa o veja. Mas só quem é amigo íntimo de Jesus, só quem é filho de Deus verdadeiramente, só quem anda lado a lado com Jesus e não entende que Jesus é seu inimigo. Pelo contrário, Jesus é o seu melhor amigo. Esses não apenas verão Jesus, como verão direito de subir os seus em glória com esse Jesus. Ele vai raiar as nuvens. Faz anos que tem um cara do irmão lá da integração da Macaxeira, dizendo: Jesus vai voltar. Quem vai pensar? Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E tem um monte de gente na fila do barro da Macaxeira, inimigos de Deus, esses só vão ver Jesus. Mas vai ver os irmãos, Deus, o nosso filho, Jesus. Eu não estou dizendo que vai dizer: vou fazer loucura, ser profeta João Batista sair por aí gritando, ou ser inconveniente. Não. Basta você crer, e você não apenas contemplará com os seus olhos, como subirá aos céus de glória. Você subirá, pode falar isso para quem está do teu lado. Você vai subir. Agora você vai mudar a entonação e vai fazer uma pergunta para ele. Você vai subir. Quem vai subir glorifica o Senhor. Aleluia. Jesus não quer só um relacionamento para ver. Ele quer um relacionamento para tocar. Ele quer um relacionamento para abraçar. Ele quer um relacionamento para sentar na mesa dele. Eu vou falar assim no primeiro culto, e ele promessa dele: eu não mais serei com vocês. Até que eu vou. Você entendeu? Eu tenho uma profundidade de que quando ele voltar, não vai ser só fácil, vai só um que vai ser de você. Jesus vai ser. Eu falava com vocês, é um plano físico espiritual para mim do que faz. Eu só sei que eu não quero ver e eu quero subir.
segunda promessa está contida em cada uma dessas igrejas que a gente falou que são alegoria das igrejas de dias atuais. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça, compreenda o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, eu darei o direito de comer a árvore da vida que está no paraíso de Deus. Entenda? A árvore da vida. A mesma árvore que havia sido plantada no Éden. A mesma árvore agora relatada em Apocalipse 22. Quem subir vai olhar Jesus. Não apenas olhar Jesus, mas subir com Jesus. E vai comer o fruto da árvore da vida. Sabe por isso? Vai viver eternamente. Não, a igreja não entendeu, não é possível. Você vai viver eternamente. Sabe o que é o contrário de viver eternamente? É viver com prazo de validade. É viver essa vida aqui, normal que a gente vive. Em que a gente fica assim preocupado. Será que eu vou morrer? Fizeram um bom para mim esse dia na escola. E tinha um pedacinho de fundo dentro. Depois que eu comi um bolo inteiro, alguém disse: olha, amofado. Eu me desesperei. Vou morrer. No mínimo vai dar uma diarreia das bravas. Essa é uma preocupação nossa no dia a dia. A gente tem prazo de validade. Mas quando Jesus raiar para as nuvens, agora não vai existir mais não, irmão. A gente vai viver eternamente. E não é eternamente, eita, mas teve um dia que eu fiquei gritado. Eita, mas teve um dia lá no céu que eu fiquei resfriado. Teve um dia lá no céu que eu peguei Covid-19, Covid-20. Não vai ter absolutamente nada disso. É vida plena e abundante. Nós estávamos mortos. Ele nos resgatou do celeiro da morte para o reino precioso da luz de Jesus. Enquanto tudo isso aqui acabar, a gente vai poder falar que nem o apóstolo Paulo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Diga comigo, não tenho mais medo. Diga para sua irmã, não tenho mais medo do Apocalipse. Eu não tenho mais medo da morte. Mas só fala isso se você não tiver medo, não. Não tenha medo da morte. Jesus disse a morte. Você também está. Eu tinha morrido de medo. Olha o exemplo aí. Agora, terça-feira. Às vezes o velho não me volta. Vai morrer esse. Às vezes eu vou morrer pelos outros. Meu irmão conversava com um ratinho, um hamster na mão. O hamster era o único na mão dele. Eu disse: cara, tu vai pegar na tua esposa. Tu vai morrer com ele com as próximas. Quando mata a aleja, eu ainda morro pelos outros. Esquece medo da morte. Porque o Deus que te fez para a vida e vida eterna e abundante. Essa é a promessa para a igreja de Éfeso. Esmirna: ao que vencer, de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Entenda, tem pessoas que vão morrer uma vez, e tem pessoas que vão morrer uma segunda vez. O corpo físico vai morrer, e o espírito também perecerá. Essas não são amigas de Jesus. Alguns de nós iremos morrer uma única vez. Por que eu estou dizendo alguns de nós? Porque eu creio demais que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio demais. Isso não quer dizer que vai acontecer, mas eu creio demais. Mas alguns de nós experimentarão uma única morte. Sabe o que vai acontecer com essa pessoa que morrer?
os mortos ressuscitarão primeiro. E depois, juntos com os santos, arrebatados aos céus de glória, eles serão juntos e ascenderão aos céus. Aí eu pergunto para você: você quer morrer e ressuscitar? Ou você quer ser arrebatado? Minha resposta: eu quero ir para o céu. Se for para morrer, para a honra e glória do teu nome, Jesus, aqui está o teu servo, aqui está o teu povo. Estou agorando ninguém não, irmão, mas estou falando da realidade. A gente sabe o que é que vai acontecer lá fora? A gente tem certeza dos nossos dias? Quem aqui pode acrescentar 1 centímetro de cabelo? Muito menos tu, Alexandre. Ninguém. A gente não tem certeza de absolutamente nada nessa vida. A única certeza que a gente tem é que a gente serve a um Deus dos deuses, ao Rei dos reis, ao Senhor dos senhores, ao dono da vida e que venceu a morte. Vamos avançar. Pérgamo, eu vou falar só a promessa. Ao que vencer, comerá do maná escondido e receberá um novo nome em uma pedra. E só ele saberá qual é esse nome. Maurício, você vai receber um novo nome. E só você vai saber qual é esse nome. Sabe por que só a gente vai saber? Porque o Deus, a gente é um Deus de relacionamento individual. Ninguém vai estar olhando o nome da pedrinha do outro, não. Deixa eu ver tua pedrinha, eu mostro a tua, tu mostra a minha. Não vai ter isso, não. O nosso Deus é um Deus de relacionamento individual. Sabe o que significa um novo nome? Eu queria que você glorificasse uma nova história escrita pelo próprio Deus. Toda vez no Antigo Testamento, Andinho, que alguém mudava de nome, significava que agora existia um propósito de Deus sobre aquela vida. Deus mudará o teu nome e acrescentará um grande propósito sobre você. Ao que vencer, Tiátira, eu darei autoridade sobre as ações, e nós receberemos a estrela da manhã. Quem sabe o que é a estrela da manhã aqui? A estrela da manhã é Jesus. Você está preparado para receber Jesus? Parece que a igreja não está preparada, né? Você está preparado para receber Jesus? Tem que estar preparado, irmão. Jesus sendo colocado na tua mão, a estrela da manhã, que brilha como 1000 sóis. Que coisa gloriosa! Que coisa maravilhosa! Qualquer treva se dissipa diante da estrela da manhã. Você já recebeu a estrela da manhã aqui nessa terra? Quantos aqui já aceitaram esse Jesus? Muitas pessoas. Glórias a Deus. Hoje é a oportunidade de você receber a estrela da manhã e isso se perpetuar por toda a história. Sardes, você receberá vestes brancas. Não terá o nome apagado do livro da vida. E será reconhecido na presença do Pai. Irmão, 3 promessas grandiosas. Você vai receber umas vestes brancas. Alvo mais que a neve. Alvo, muito mais alvo que a neve. A veste branca significa pureza. Toda mácula, todo pecado não vai entrar no céu de glória. Lá vai ter uma multidão de gente vestida de branco. E esse branco não vai poder ser encardido. E esse branco não vai poder ser maculado. E esse branco não vai ter ninguém para pegar alguma coisa e manchar. Vai ser branco eternamente.
Eu não sei que espécie de homo Deus usa. Eu não sei se ele usa, não, comigo ele usou lavate. Quem lembra do sabão lavate? Lava até a alma cebosa. Cardinô, eu sempre cito Cardinô. Comigo foi lavarte na certa. Com outros estavam tão sujos que foi no Vênice. O fato é que depois que Jesus limpa, a gente só consegue viver em santidade. Sim, nós voltamos a pecar nessa terra, mas lá nos céus não haverá mais mancha. Diga para quem está do seu lado, lá no céu não terá mais mancha do pecado. Glorifique ao Senhor. O nome não vai ser apagado do livro da vida. Está pensando que no céu tem borracha, é? Jesus escreveu com uma tinta que é o sangue dele. Quando a gente diz aqui, ó, escreve o nome dele no livro da vida, a gente está proclamando isso. Nada nem ninguém vai poder apagar. E por fim ele diz que nós seremos reconhecidos por Jesus diante do Pai. Jesus vai dizer assim, ó, esse aí eu conheço. Oxe, rapaz, não é que é o pastor Leandro mesmo? Oxe, ele subiu, ó, aqui, ó, eu morri por ele. Esse eu conheço, é meu filho. Esse eu conheço, esse eu andei com ele. Esse teve intimidade comigo. Esse proclamou o meu nome enquanto estava lá embaixo. Esse reconheceu o meu nome enquanto estava em vida. Eu reconheço ele diante de ti, meu Pai. Aceita ele nas moradas eternas. Aí tem quem rejeita. Porque quando a gente diz assim, irmão, e não tem meio termo, você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Se você faz, você então está dizendo, você quer rejeitar Jesus como seu Salvador? É isso. Com esses, não é terrorismo não, é verdade bíblica. Com esse, apartai-vos de mim. Não vos conheço. Não vos conheço. Diga misericórdia. Jesus conhece cada um de vocês aqui. Jesus conhece a vida e a intimidade de cada um de vocês. Filadélfia, você será como a coluna do templo de Deus. E receberá o nome de Deus, o nome da cidade de Deus e do próprio Jesus. Laodiceia, você sentará no trono de Deus. Deixa eu fazer uma retrospectiva aqui. Teve alguém que queria sentar no trono de Deus. Quem é? Quem é a igreja? Ele queria sentar sem nenhum tipo de permissão. Sabe o que Jesus vai fazer comigo e com você? Eu deixo. Senta. Não apenas senta, senta no meu colo. Ele diz que vai colocar a gente no colo dele. E ele vai além. Enxugarei dos seus olhos todas as lágrimas. Ele deixa você sentar no colo. Ele deixa você sentar no trono. Mas para isso, tem que vencer. Ao que vencer. Ao que perder, não entra nessas promessas. E se tem o vencedor, tem o perdedor. Onde estão os vencedores aqui de Jesus? Eu quero proclamar sobre a tua vida que você não é só vencedor. Você é mais do que vencedor por Jesus Cristo que te amou. Isso está escrito lá em Romanos. Diga comigo, eu sou. Diga mais forte, eu sou mais do que vencedor. Antes de receber essas promessas, cada igreja dessa recebeu elogios, críticas
e orientações. Escute bem. Para receber a promessa, tem que saber ouvir elogio. Igreja de Laodiceia é a única que não é elogiada. Todas as outras são elogiadas. Mas é preciso entender que quando Jesus nos elogia, é para a glória dele, não para a nossa glória. O mérito não é nosso. Quer viver a promessa? Saiba ouvir elogio. Quer viver a promessa? Saiba ouvir crítica. Cada uma dessas igrejas recebeu admoestações, críticas. Só que eu tenho uma notícia para você. Jesus só repreende aquele que ele ama. Você já foi repreendido por Jesus? Eu já fui várias vezes. E deixa eu dar uma noticiazinha que parece não tão boa. Se você está ouvindo só elogio de Jesus, talvez não seja Jesus que você está ouvindo. É forte ou não é? Isso é forte. Se Jesus não dá um apertinho, ei menino, que nem Nevinha dava. Menino! Quem conheceu Nevinha aqui? Conheceu, não foi? Ei menino! Se Jesus não faz isso nenhuma vez, você não está apto para receber promessa. Estou terminando. E se você não ouvir as orientações de Jesus, você também não recebe promessa. Apocalipse 5, 1 ao 5, tem a grande promessa de que Jesus vai desatar os 7 selos e abrir o livro da vida. João se desesperou, porque ele viu o livro atado com 7 selos, e um monstro dizia assim, um anjo: quem é que vai desatar os 7 selos? Ninguém é digno de desatar, para saber quais os nomes estão escritos. Ninguém sabia o que estava escrito ali. Um outro anjo, com voz de trovão, se levanta e diz: o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, esse é digno de desatar os 7 selos e abrir o livro. Sabe o que está no livro? O meu nome e o teu nome. Glorifica ao Senhor. Se ele tem um livro que tem a história de todo mundo, imagine o teu livro individual. Ele conhece a tua história. Ele conhece a tua vida. Apocalipse 7. Haverá uma multidão incontável de branco que vai comer de um alimento que vai satisfazer eternamente. Eita, que nessa hora eu vou estar feliz. Vai ter gente querendo pedir mais, só que vai lembrar que já está saciado. Jesus, me dá mais um pouquinho. Sabe aqueles meninos de pipoca? Bota mais um punhado aqui. Não vai precisar. Nós estaremos plenamente alimentados. A Bíblia também garante que nós estaremos plenamente saciados da nossa sede. Agora, quem está com sede aqui na igreja? Eu estou morrendo de sede. Quem está com sede agora? Um monte de gente. Normal sentir sede. Só que eu tenho um copo aqui disponível. Eu vou lá, ó. Mas existe uma sede que não tem um copinho disponível assim, não. Existe isso aqui disponível para você saciar, ó. Aqui mata a sede da humanidade toda. Da água, dessa água, no dia que você beber, você nunca mais terá sede. Ainda no Apocalipse 7, diz que nós não teremos nem calor. Uau! Pastor Cássio falava de ar-condicionado. Não vai ter nem calor. Não vai ter. E complementa dizendo que nós seremos cuidados por um pastor especial. Diga comigo o nome desse pastor: Jesus. Diga assim comigo: o Senhor
é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Você pode glorificar o Senhor? Apocalipse 12, estou na última parte, irmão. O acusador, o diabo, não terá acesso algum à glória de Deus. E ele tem acesso hoje. Vamos para a história de Jó? De onde tu vens, diabo? De rodear o mundo. Jó, o diabo se apresentou a Deus juntamente com os outros anjos. Lembre, ele é um ser espiritual. E ele pode muito bem se apresentar a Deus. Mas vai chegar um momento que Deus vai cortar o baratinho dele, ó. Tu não vai, tu já está condenado, mas nem se apresentar diante de mim você vai mais. Sabe por quê? Não mais haverá acusação. Quem já foi acusado de algo injustamente aqui? Eu já fui. Fui acusado de algo injusto. Não haverá mais acusações. Toda acusação levantada contra você no momento da revelação de Deus acabará. Apocalipse 14 e 17. A religião prostituída acabará. A grande prostituta é a religião que se corrompeu. Os vendedores da fé acabarão. Os prostitutos da graça e da glória de Deus não mais existirão. O vendedor de indulgência e de perdão e de libertação e de cura não mais vai existir. Está vendo esse monte de igreja desordenada que a gente vê hoje? Prostitutos da fé não mais existirão. Você às vezes não se pergunta não? Por que esse povo está sendo enganado? Por que se deixa enganar? Será? Tudo isso vai acabar. Apocalipse 19. O diabo, o falso profeta, o anticristo serão aniquilados da história. Tem gente que acha que o inferno é um lugar em que o diabo vai estar com um espetinho cutucando os outros. O diabo o inferno é o local do sofrimento do diabo e daqueles que o seguiram. Diga comigo, o diabo, tenha medo de falar não, irmão, é o diabo é o nome dele. O diabo é o pai da mentira. E quem mente vai para o inferno. É duro ou não é? Aí o diabo vai ser atormentado e o mentiroso, pilantra, também vai ser. Junto com ele, de mãos dadas, levando garfada. Quem vai dar, eu não sei. Eu não sei quem vai dar. Não sei se Jesus vai destacar uma turma, vai lá atormentar esse povo, não sei. Não sei se vai ser para sempre também. A Bíblia não revela. Apocalipse 22. Existirá um novo céu e nova terra. Novo céu e nova terra. Eu não sei por que os dois. Eu vou estar no céu. Alguns estudiosos vão dizer que a terra vai ser plenamente restaurada. Você já imaginou? Sem poluição, sem devastação, sem animais extintos, toda a fauna e flora, a biosfera sendo restaurada. Coisa maravilhosa. Apocalipse 21, quanta promessa, né, irmão? Não haverá mais choro, lágrimas, morte, pranto, lamento, tudo isso está escrito, viu? Não haverá mais dor, tudo será novo. É nessa parte que Jesus fala a João, escreve aí: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 22, nós teremos acesso ao rio de Deus e à árvore da vida. Fica de pé, irmão.
Ministério de Louvor. Meu conselho para você, irmão, munidos de toda essa palavra, é saber que o Apocalipse não é para botar medo em ninguém, é saber que Jesus vai voltar, é saber que o saldo é extremamente positivo, e é dizer para você, a gente precisa anseiar pela volta de Jesus. Quais os versículos que a gente leu lá no começo? O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo o que ouvir essas palavras, diga também. Diga o que, igreja? Vem. A gente precisa ansiar por essa vinda, irmão. Jesus está dizendo: eis que cedo venham, não vai demorar. Maranata, é assim que termina o Apocalipse. Ora vem, Senhor Jesus. Você pode dizer comigo? Diga assim: Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Para alguns de nós, Jesus pode voltar hoje. Como eu disse, a gente não sabe se a gente vai morrer quando terminar esse culto, ou se vai ser durante a semana, ou se vai ser daqui a uma década, daqui a 50 anos, ninguém sabe. Mas e se Jesus voltar para a gente hoje? Para onde a gente vai? Sim, esse mesmo Apocalipse está cheio de histórias sobre o que acontece com quem não aceitar esse Jesus. Eu quis me ater aqui com as coisas boas, irmão. Porque se as coisas boas não te convencerem, de verdade, o que mais vai te convencer? De verdade, tu vai precisar que Sérgio Lopes venha aqui, Tu vai precisar que um pastor famoso venha aqui, para aceitar Jesus. Ah, esse pastor desconhecido de Jardim Paulista é pouco para mim. Esse pastor de Maranguape é pouco para mim. Eu só aceito Jesus se for com o pastor Leandro. Tu está desdenhando de Jesus. Se todas essas promessas de vida eterna não forem suficientes, de verdade, irmão, o que mais você está precisando ouvir? Você está querendo mesmo que um irmão se levante aqui, comece a rodopiar e falar a tua história, falar coisas aleatórias para tu cair? Jesus é suficiente, irmão. As promessas dele são suficientes. Não precisa de artifício nenhum. Ou é ou não é. Portanto, irmão, reflita, reflita. Jesus breve virá. Toda palavra é digna de aceitação. E se ele falou, vai se cumprir. Eu espero que sobre a vida daqueles que são crentes, que essa palavra tenha fortalecido a tua fé. Que você tenha entendido que Deus tem coisas grandiosas para a tua vida. Sobre a vida daqueles que não conhecem Jesus. Eu espero de verdade que cada uma dessas palavras possam te convencer de que a vida real não termina nessa terra. A vida real permanecerá para todos vocês. Para todos vocês. Nos céus de glória. No novo céu e na nova terra, onde habita a justiça e paz. Que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim.
em si.